Vamos lá, queridas. Hoje só tem meninas, né? Os meninos, ó, chá de sumiço. Só uma coisa. Então, a gente vai começar a apostila do quarto bimestre, tá bom? Vocês sabem, a apostila é tranquila, então, de boa para fazê-la. Vai sobrar um tempo ainda no final para a gente fazer alguma atividade extra. Na página de número 1 aí, que vocês têm na apostila nova, tem várias imagens, né? Nós temos aí, por exemplo, trabalho e ócio, ou seja, trabalho e descanso. Tudo ao seu tempo, tudo na sua medida, né? Aí nós temos Muestra de la Província, uma mostra de uma festa, né? Segunda-feira Flamenco e Moda, província de Sevilha. Então, tem aí um cartaz de uma festa. Abaixo nós temos, então, pessoas numa colheita, me parece muito com milho pela imagem, né? Um quadro, desenho. Depois nós temos novamente o descanso, né? Pessoas na praia, se divertindo, dançando. E na página seguinte nós temos mais 3 imagens. A primeira, fábricas, né? Indústrias. A todo vapor aí, como a gente pode ver pela poluição que elas estão gerando, né? Pela fumaça. Que também está numa imagem como se fosse um quadro. Depois nós temos uma pessoa, né? Uma imagem bem fúnebre, várias caveirinhas e uma pessoa morta, que é Pedro Páramo de Juan Rufo, que trabalha aí essa questão do trabalho excessivo, né? Que você não tem vida, você não vive. E, por último, novamente, nós temos mais uma imagem de trabalho. O que mais se aparece aqui, né? No trabalho. De uma mulher numa fábrica, numa indústria aí, fazendo a sua tarefa. Tá bom? Então, a gente tem 2 imagens que é de descanso, né? Que é de diversão, e as demais imagens todas relacionadas aí à questão do trabalho, ok? Aí tá falando para vocês buscarem no dicionário as palavras trabalho e ócio. Trabalho significa trabalho, como eu falei no início aqui da nossa aula. E ócio é justamente o inverso, né? É o tempo livre, é o ocioso. Quando a gente fala assim, nossa, eu estou ociosa. Ociosa é quando você não tem nada para fazer, nenhuma atividade, seja escolar, seja do trabalho, você está no tempo livre, tá bom? Você pode identificar os temas apresentados em cada uma das imagens? Então, cada uma aí, a Pro acabou adiantando bastante o trabalho de vocês, né? Qual delas você gostou mais? Então, dessas imagens que foram apresentadas aqui, qual delas vocês acharam mais interessante? Tanto pode ser pelo lado bom, positivo, quanto pelo negativo também, né? Às vezes o que não é tão bonito aos nossos olhos nos chama muita atenção. E aí, qual imagem que vocês acharam mais chamativa, mais interessante em algum aspecto? É da praia. Eu gostei da primeira. Da dança lá da feira, né? Feira do Flamenco, que é vermelho, é uma cor forte, né? Muito bem. Isa e Lívia, primeira. A Isabela também gostou da mesma que a Melissa. E você, Lívia, qual imagem você achou que te chamou mais a atenção de todas que nós vimos até o momento? Responde aqui para a Pro, tá bom? Qual delas justifica o meio do trabalho? Nós já vimos, né? Mas para justificar a nossa resposta, a primeira também, muito bem, Lívia. Então, a primeira ganhou de disparado, hein? Essas imagens que são relacionadas ao trabalho, e está pedindo para a gente justificar a nossa resposta. Como que a gente entende que é relacionado a isso, a trabalho? É a da plantação, a da fábrica e da moça trabalhando. Mas como que a gente consegue identificar que é uma imagem que nos leva a considerar que é sobre trabalho? Porque tem pessoas trabalhando ou mostram lugares que as pessoas trabalham. Muito bem, mostram pessoas executando alguma tarefa, né? Um trabalho que nós conseguimos identificar porque são coisas do nosso dia a dia, que a gente já está acostumado a ver, né? Numa plantação,
numa indústria, né? Ou em várias indústrias aí, em várias empresas. Muito bem. E qual vocês costumam fazer no momento de lazer? Aqui nós Pro, me temos desculpa, duas. eu atrasei um pouquinho. Oi, Fiz da Alan. tua aula sem querer. Tudo bem, querido? Tudo. Alan, a gente está na apostila do quarto bimestre, tá bom? Estamos falando sobre as imagens da página 1. Você tem a apostila? Sim, tô com preguiça de pegar, mas eu tenho. Aí, gente, a última, nós temos só duas imagens que representam o ócio, né? Ou seja, o tempo de lazer e de descanso. A primeira, que é uma feira, e a terceira imagem, que é a praia. Qual dessas duas imagens aqui vocês costumam ter nos momentos de lazer de vocês? A praia. A praia, muito bem. É, a praia. É o mais comum, Poderia ser né? mais vezes também. Vocês costumam ir ao teatro, ao cinema, a apresentações no geral, museus, alguma coisa assim do tipo? Sim, mas Mais não com cinema. tanta frequência quanto eu vou pra praia. A Isa falou que infelizmente não é. A praia a gente costuma ir com mais frequência, né, do que é esse tipo de exposição, mas vocês também vira e mexe, digamos assim, né? Costumam ir a um cinema, por exemplo, que eu acho que é mais comum do que o teatro, do que um museu, uma exposição, certo? Uhum. Tá bom. Deixa eu só mandar aqui a foto para o grupo. Eu vou dizer para vocês que eu costumo ir muito mais a coisas relacionadas à cidade de São Paulo, por exemplo, né, como museus, teatro nem tanto, mas já fui. Antes de ter as meninas, eu costumava visitar mais o teatro. Mas os museus, cinemas, exposições, eu ia muito mais do que ir à praia, por exemplo. Eu fui à praia, você acha que dá para contar numa mão quantas vezes eu fui à praia na minha vida? Pouquíssimas vezes. Eu adoro praia, não que eu não goste, mas para mim é muito melhor, mais fácil ir a esse tipo de lugar, né? Cinema, exposições, teatro, do que a praia, por exemplo. É Interessante, verdade, né? às vezes a gente que não aproveita tanto, né? Que em São Paulo tem tanta coisa. Exatamente. Se vocês vão, por exemplo, ao Parque do Ibirapuera, lá dentro tem muita coisa relacionada a isso, né? Tem o planetário, tem museus, tem exposições, tem feira lá dentro. É um tipo de parque que tem bastante coisa, tem outros que também, mas esse eu diria que é o que tem mais. E está dentro de São Paulo. Se você pega aí uma tarde de sábado, por exemplo, passa a tarde inteira lá e não consegue ver nem metade do que tem, né? Já para ir à praia, a gente precisa planejar antes, pegar as roupas, as comidas, pegar o carro, descer para a praia, ver casa onde vocês vão ficar. É tudo, né, um roteiro, que dá muito mais trabalho, mas também é muito prazeroso, né? Muito bem. Cadê o Alan? O Alan sumiu. O Alan entrou e foi. Amores, agora a gente vai falar de um tema. Como nas imagens que nós vimos, a gente está falando a respeito de ócio, né, de lazer, nós vamos falar de um tema que é o cinema. Então, está escrito ali na página 2, em carteleira, ou seja, em cartaz, tá? Nós temos aí uma imagem que se chama La História Oficial. A história oficial. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho a respeito do que é esse filme, do que retrata, né? Alejandra e Rebeca são duas amigas da época de secundária. A continuação, encontrarás um diálogo em que as amigas se encontram depois de 3 anos em um cine. Então, elas se encontraram no cinema depois de 3 anos que elas não se viam e elas estudaram juntas, né? Seria aí o ensino médio. Aí, gente, tem o diálogo das duas que eu vou ler e depois eu vou mostrar para vocês uma sinopse desse filme aqui. A gente vai ver a sinopse. Eu não consegui encontrar o filme, tá?
mas vocês podem depois procurar, quem tiver interesse, tempo, para poder assistir, porque é interessante para quem gosta, um pouquinho do tema de história também, está relacionado com a parte histórica de alguns argentinos. Mas, por enquanto, vamos deixar isso só na surpresa, para a gente ver daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, então, para vocês o diálogo. Vocês vão acompanhando a leitura. E aí, depois a gente conversa a respeito do que as duas estão falando aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou minimizar. Muito bem. Vamos lá. Alejandra, né? E Rebeca são as duas amigas. Rebeca, chica, que gusto verte. Alejandra, qué alegría, mujer. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? ¿2 o 3 años? 3 años, creo. Cuéntame, ¿qué andas haciendo? Estoy estudiando periodismo en la universidad. Periodismo, ¿verdad? ¿Y te gusta? Mucho al principio. Pensaba estudiar derecho, pero después me pareció un poco aburrido. Pues, ¿sabes que mi hermano Joaquín está estudiando derecho y a él le encanta? ¿Y él cómo está? Muy bien, se va a casar cuando termine la universidad. ¿Tan pronto? Sí, está trabajando en una oficina de abogacía. Él y su novia están ahorrando mucho para comprarse un piso. Chica, me alegro muchísimo por él. Ahora cuéntame, ¿y tú qué haces? Estoy estudiando hostelería. Cuando termine mi curso, quiero irme y vivir y trabajar en Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, ¿te acuerdas de Paco, el hijo de la profesora de inglés? Por supuesto que sí. Te enamoraste de él, ¿no? Rebeca, por favor, no pasaba de una chica tonta en aquella época. Bueno, él se casó con una extranjera el año pasado y están viviendo en Estados Unidos. Podrías contactarlo. Siempre es bueno tener a alguien conocido cuando estamos en el extranjero. Tal vez, pero primero necesito perfeccionar mi inglés y concluir mi curso. ¿Y tus papás? Mi mamá se jubiló a principios del año. Y como mi papá ya estaba jubilado hace 2 años, ahora están viajando por África. ¡África! ¡Qué aventura! Ale, ¿conoces a mi papá? Le encantan las culturas exóticas. Pero dime, ¿qué película has venido a ver? Rebeca, este mes están presentando un ciclo de cine argentino de los años 80. Es verdad, vi un cartel sobre la historia oficial. Me encanta esta película. A mí también. Incluso estoy leyendo un libro que cuenta el drama de las abuelas de la Plaza de Mayo y de los desaparecidos políticos. Qué triste, ¿no? Sí, es muy triste, pero ¿te gustaría ver esta peli conmigo? Por supuesto, Ale. Después podemos salir para tomar unas copas. ¿Qué te parece? Perfecto. Vámonos, que a sessão já vai começar. Então, nós temos aqui as duas amigas conversando sobre tudo o que aconteceu na vida delas em 3 anos que elas estiveram afastadas, né? Então, uma estava lá cursando direito, a outra está fazendo, que não gostou, né? E foi fazer periodismo, que é jornalismo. A outra está estudando sobre turismo, que ela quer viajar para os Estados Unidos, que é conhecer uma nova língua, nova cultura e trabalhar por lá mesmo. E aí elas vão relembrando, né, das coisas que elas viveram nesse tempo aí, que estudavam juntas, da família, dos namoros que elas tiveram nessa época, certo?
Dúvidas em alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não, pronto. Tranquilo, deu para entender bem o texto? Uhum. Então, tá bom. Então, eu vou procurar lá, eu já abri um pouquinho aqui para a gente ver uma parte do filme, né? Deixa eu só dar uma procurada de novo, vamos ver se eu selecionei aqui. Ih, saiu. Ah, não, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse, tá. Então, a Pro vai pôr um trechinho do filme que é a história oficial. Depois que a gente assistir, a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. Se vocês já ouviram falar dessa época aí, dos anos 80 na Argentina, eles estavam na época da ditadura. Assim como no Brasil, que nós também passamos por esse período, não foi fácil para eles, né? A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Pausar aqui um pouquinho e colocar para compartilhar o som com vocês. Ni siquiera pensábamos decirle que es adoptada. Gaby puede ser la hija de una desaparecida. Dijimos que nunca íbamos a hablar de eso. No entiendo qué te pasa. Quiero saber. ¿Qué querés saber? Yo siempre pensé que la mamá no la quería. Ih, travou, gente. Vamos ver se vai continuar. Deu uma travadinha aqui. Acho que a minha internet está falhando. Eu vou pausar por enquanto. Deixa eu ver se ele termina de rodar lá, que ele deu uma travada. O que, Valentina? A Laura fica com esse assunto de monstro debaixo da cama. Tá, depois a gente vê, tá, filha? Voltou, meninas. Bom, o trailer em si, ele não mostra muita coisa. Mas nos anos 80, lá na Argentina, como a Pro estava falando para vocês, eles viveram uma ditadura. E durante essa fase, assim como nós tivemos aqui no Brasil, muitas pessoas desaparecem, literalmente, né? Saiu para ir na padaria comprar pão e não voltou nunca mais. Em alguns casos, essas pessoas que desapareciam, elas estavam com seus filhos, e os filhos também desapareciam. Ou às vezes à noite estava todo mundo dormindo e no outro dia não tinha mais ninguém, sumia todo mundo. Eles eram, claro, levados para alguns lugares aí isolados, os adultos eram torturados, mortos, e os filhos, o que acontecia com eles? Né? Então, descobriu-se que muitas dessas crianças eram colocadas para adoção, os pais eram mortos e essas crianças iam para adoção e ninguém sabia de onde tinha aparecido, se imaginava que os pais tinham abandonado elas. E aí conta nesse filme, a história oficial, é exatamente isso, a história de Gabi, né, uma menina que foi adotada por uma família, e a mãe, que é jornalista, descobre com o passar do tempo que, na verdade, os pais dela foram mortos e ela achava que a mãe tinha abandonado, que o pai nunca quis saber e adotou. Só que o marido dela sabia de tudo, ele também fazia parte dessa questão aí das torturas, de colocar as crianças para adoção, e ela descobre tudo, ela fica muito mal mesmo.
E nessa pesquisa, essa investigação dela, ela consegue encontrar a avó da menina. E aí fica aquela questão, né? Claro que a avó vai querer criar a neta. Já perdeu, né, a filha ou o filho, que eu não assisti o filme para dizer para vocês. Só tem a neta, então ela quer resgatar essa família. E essa mulher tem todo o amor por essa criança, é uma outra vítima de tudo isso que aconteceu, e ela também quer continuar com a menina. Então tem uma questão emocional aí, né, histórica, muito, muito, muito triste, muito confusa, muito cheia de situações. É um filme interessante, como eu comentei com vocês, mas é mais interessante para quem gosta dessa área da história, né? Tem outro ponto, mas tem ao lado da história aí revelada, no qual se encontrou muitas crianças pelo mundo que, na verdade, os seus pais tinham sido mortos. E aí, dá licença, filha, por favor. E aí, esses pais, né, na verdade, esses avós e tios, eles tentam resgatar essas crianças. Tem até uma imagem, se falou até há algum tempo, das avós, que é a Praça 24 de Maio, com cartazes mostrando os seus filhos e os seus netos, para que se alguém assistisse a TV naquele momento, pudesse reconhecer que aquela criança que ele adotou, na verdade, é uma vítima daquela ditadura e pudesse resgatar a sua família. Então, é bem interessante. E as meninas aqui estão falando no finalzinho do diálogo sobre esse filme, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo continuar aqui, que deu uma travada e voltou, né? Vou voltar só um pouquinho aqui. É 1 minutinho e pouco, é curtinho, então dá para a gente ver de boa durante a aula. Compartilhar som. Ok. Vamos lá continuar Yo reproduzindo. siempre pensé que la mamá no la quería, pero ahora Pero sé lo que vos estás tratando de meterle en la cabeza. podemos perder a Gaby. ¡Vos vas a perder a Gaby! ¡Vos! Si no sé quién es Gaby, es como si nada fuera cierto. Então, aqui só tem o trailer, só consegui pegar esse pedacinho para a gente ter uma ideia do que se trata o filme, mas vocês viram que é algo bem pesado, né? Quem tiver interesse em assistir depois, em procurar, eu sei que está no Netflix. Eu não tenho Netflix, infelizmente, mas vocês podem procurar então, ó, digita lá História Oficial, que vocês vão encontrar no Netflix. Esse filme, ele foi recomendado para um Oscar. Ele até ganhou um prêmio do Oscar e é bem, bem interessante mesmo, tá bom? Querem comentar algo a respeito? Eu gostei da história, vou assistir esse filme depois. Eu fiquei chocada que o marido também estava nisso das torturas. Então, normalmente o cara não sabe, mas ele sabia. Eu gostei, eu vou assistir depois. Também já notei. Quando a gente terminar a apostila, a gente pode assistir. Então, eu tenho que procurar, né, no lugar onde passa. Se vocês me encontrarem, Relaxa, a Pro, gente... eu mando meus Netflix da Dark Web aí. aí pode sim. te causar A gente vídeos. assiste naquele rave. Aí uma entra com a conta e aí todo Só mundo precisa assiste. achar o site. Tem um Tá. site chamado Séries Flix, tem um monte de filme legal. Eu vou ver Mas se se tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem. Ali onde eu procurei na internet, eu procurei pelo filme, tá falando que tem na Netflix. Ah, então Como eu de não boa, tenho, então a gente eu não aproveita. pude conferir, né? Mas se vocês puderem conferir, a gente pode depois marcar uma sessão de cinema. Beleza? Quer falar? Vocês estavam falando que vocês acharam, por exemplo...
Ouvindo? Ah! É, Travou ou foi só o meu? falaram que o pai achou interessante que o pai sabia. Vocês assistiram o filme O Menino do Pijama Listrado, alguma coisa assim? Eu não tive coragem de terminar de assistir, eu tava muito bolada durante o filme. É? Eu chorei horrores. E vocês viram, então, que no filme, normalmente, né, gente, os homens estão por dentro de toda a podridão que acontece, né? As mulheres que não. Elas são também vítimas de tudo aquilo que acontece. Mas os homens sabem e participam, que é pior. E aí mostra nesse filme, é triste também, mas mostra justamente isso. O filho dele também morreu na câmara de gás, né? Porque trocou de roupa com o menino e ele que morreu lá sufocado na câmara de gás. Infelizmente, o pai foi castigado, né? De uma maneira muito O pai forte, que né? não poderia estar naquela câmara, e não, menino, ele era tão bonzinho. Eu deveria concordar com você, mas deveria não, eu concordo com você, mas nada pior do que um pai e uma mãe perder um filho, ainda sendo ele, neste caso, o culpado por aquilo, para ele poder enxergar o mal que ele faz para as outras pessoas, né? É Quanto verdade. é maldoso essa situação que ele estava fazendo com que os judeus passassem, né? Então, é mais um exemplo que a gente vê aí de que o feitiço se vira contra o feiticeiro. É verdade. Isso Essa frase chama karma. Karma, exatamente. Também. Oi, Valentina. Oi, Lavá. Ai, gente. Bom, a parte da gramática, meninas, a gente não vai começar hoje. Então, hoje eu acho que essa parte aí do diálogo, do filme, foi bastante impactante já, né? A parte da gramática, que é a página 3, a gente vê amanhã, então, tá bom? Que é o gerúndio, é muito tranquilo de fazer, tem algumas irregularidades, mas a gente passa de boa. E aí tem profissões, tem alguns temas interessantes para a gente ver na aula de amanhã. Combinado? Combinado, pronto. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer revê-las depois de uma semana sem aula. É Tava com mesmo, saudade. E eu vi a Duda lá no Drive também, né, Duda? Você foi Oi, lá. Pro. Tava muito legal. Nossa, tava super bonitinha a rua. Eles estavam todos tão animados. Tava assim, puseram uma cortininha, assim, parecia a entrada mesmo de uma sala especial. Tava muito legal. Né, Vavá? Era mesmo. Eu queria entrar na escola. Ela queria entrar na escola. Calma, Você tá vai com chegar a saudade hora. Escola, Vavá? Essa hora vai chegar, né, não?